esses setores, particularmente, ficaram ainda mais baratos e é por isso que a gente mantém um peso muito elevado neles no Empíricos 10 e 10. Aproveitar empresas pagadoras de dividendos que tiveram um mês de abril ruim e acabaram caindo bastante. A gente tem olhado para alguns fundos que têm esse perfil um pouco mais conservador, né? A gente pensando um pouco mais em fundos de crédito que tem uma volatilidade histórica reduzida. Teve esse receio, né, com esses números do deflator do PIB muito ruins, a expectativa era que o PCA ele viria muito ruim também. Como ele veio em linha, não gerou um grande temor nos mercados. Dito isso, a inflação ainda está rodando ali perto dos 3% e não parece que ela está querendo vir muito para baixo. Mas quando você vai olhar o que realmente está correlacionado com a dinâmica do Bitcoin é liquidez nos mercados. Abriram-se novas oportunidades de alocação, especialmente nessas duas classes de renda fixa. Maio chegou e lá se foram 4 meses do ano, como num piscar de olhos. Por mais que tenha sido rápido, ainda assim não é possível dizer que foram tranquilos. Em meio à mudança de cenários, guerras e muitos outros riscos, o mundo já não é mais o mesmo. Muita coisa mudou de janeiro para cá e é por isso que você precisa adequar a sua carteira para obter os melhores resultados. Para isso, eu estarei com analistas do mercado para lhe ajudar a se preparar para o mês que começa. Quais são as melhores recomendações de investimento? Como se proteger e onde achar as melhores oportunidades que podem aumentar os seus rendimentos? Estaremos juntos a partir de agora para detalhar as carteiras de ações brasileiras, de ações internacionais, as melhores opções na busca por dividendos, os principais fundos imobiliários, a principal tese em criptomoedas e mais um presente especial para você. Como alocar esses recursos para cada perfil de investidor e investidora. Vamos descobrir onde investir em maio? O que se viu em abril foi uma deterioração do cenário macroeconômico puxada principalmente pelo adiamento da flexibilização monetária nos Estados Unidos. O mantra higher for longer, ou seja, juros mais altos por mais tempo, ganhou força entre os analistas, tanto que muitos já projetam redução pelo FONC só em 2025. Para além da decisão de corte, já ronda o mercado a possibilidade de uma estagflação por lá, com os dados do PIB abaixo do esperado e a inflação ainda forte. Este seria o pior dos cenários. No que se refere à geopolítica, a escalada do conflito no Oriente Médio, com a participação direta do Irã ao atacar pela primeira vez Israel, aumentou as preocupações sobre seus efeitos, principalmente sobre as commodities. Até o momento, os preços seguem controlados. Não bastasse lá fora, por aqui a mudança nas metas fiscais dos próximos anos abalou a confiança fiscal. Uma possível flexibilização da trajetória fiscal aqui no Brasil acertou em cheio o mercado de títulos públicos, com o Tesouro Direto chegando a pagar taxas de mais de 6%. Nessa conjuntura complexa, o dólar ganhou força frente ao real, se valorizando até bater perto dos R$ 5,30. Por outro lado, a inflação sob controle aqui no Brasil e bons resultados das Big Techs trouxeram certo alívio aos investidores, que viram nossa gigante Petrobras finalmente distribuir 50% dos dividendos extraordinários retidos anteriormente e recuperar a boa performance das ações. Com foco agora nos balanços corporativos, que pegam tração até o meio do mês, quando acaba a temporada, bons resultados do primeiro trimestre podem trazer boas perspectivas para o ano. Maio também será o mês de conhecer a nossa nova taxa básica de juros. As expectativas são para um corte de 0,5 ponto percentual, mas há quem aposte em uma queda mais tímida, de 0,25 pontos percentuais. A ver, saiba agora onde investir em maio. E para começar o Onde Investir de Maio, estou aqui com Larissa Quaresma para falar sobre a carteira das 10 ideias de maio. Obrigada pela participação, Lari. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Bora lá então, Lari. A gente viu um abril um pouco mais difícil, né? O investidor precisou ter muito sangue frio, piora do cenário macro, questões fiscais aqui no Brasil também preocupando os investidores. Passado abril, o que o investidor deve ficar de olho para maio? Bom, em abril é muito importante a gente considerar que a gente quase não teve divulgação de balanço aqui no Brasil. Então,
toda a ação ficou voltada para o macroeconômico. E a gente teve um macroeconômico que se deteriorou um pouquinho na margem, principalmente lá fora, nos Estados Unidos. Então a gente teve dados da economia que mostraram o mercado de trabalho ainda aquecido, uma atividade econômica ainda aquecida lá nos Estados Unidos, com uma inflação que não só resiste em cair, como a parte de serviços, que é aquela última milha da desinflação, começou a apontar para cima. Então, isso levou todo o mercado a postergar, né, a estimativa de corte de juros pelo Federal Reserve. Os próprios membros da autoridade monetária, até mesmo aqueles membros que são mais pró-corte, começaram a adotar um discurso mais rígido, mais conservador em relação aos cortes. E aqui no Brasil, apesar da nossa inflação estar muito bem comportada, o nosso mercado acaba muito dependente do cenário externo, né? Até porque ele coloca um limite nos cortes de juros que o nosso Banco Central pode fazer aqui, né? Porque se ele cortar demais, o diferencial de juros perde atratividade, o nosso câmbio desvaloriza e isso, por sua vez, volta a bater na inflação. Então, por conta desse cenário externo, né, a gente teve uma correção das bolsas ao redor do mundo, mas ainda mais no caso do Brasil, que não só é mais sensível ao cenário externo, né, porque o fluxo gringo é 55% do nosso volume de negociação da bolsa, mas também não posso negar que a gente teve nossas questões locais, né? Então, a primeira foi a parte do fiscal, né, com a mudança da meta que era de superávit do PIB no ano que vem para uma meta de déficit zero, então isso é claro, né, aumenta um pouco a aversão a risco. E de outro lado, o aumento dessa percepção de risco institucional, né, com o governo fazendo, não exatamente intervindo, né, mas dando sinais com algumas falas de que poderia vir a intervir em alguns setores e tudo mais. Então isso gera um ruído muito grande, isso gera uma aversão a risco muito grande. Aqui no Brasil, assim, falando aqui do nosso cenário doméstico, né, qual é a nossa leitura? A gente sempre é aquele aluno nota 6, né? Então a gente não é nem o país que vai quebrar, nem o país que vai virar os Estados Unidos. Então, acho que assim, do ponto de vista de percepção de risco doméstico, a gente pode ter uma boa e velha reversão à média, sabe? Fala que vai intervir, mas não é bem assim, né? Tem muita coisa que é discurso de palanque e tudo mais. No internacional, eu queria fazer um paralelo com o que a gente viu no ano passado, que foi a mesmíssima coisa. Janeiro, fevereiro e março a gente teve dados de inflação acelerando, negativos, com composição ruim. A partir de abril, esses dados de inflação começaram a melhorar, né? Então, eu tô falando os dados de abril, referentes a abril, que são divulgados em maio, tá certo? Então, assim, no comecinho de maio, a gente já começa com as decisões de política monetária aqui no Brasil e lá fora. E a expectativa é que os dirigentes dos respectivos bancos centrais formalizem esse discurso mais conservador em relação ao corte de juros. Mas, minha opinião, isso já está precificado. Então, todo mundo já espera isso, virou consensual essa expectativa, aumentar, né, o tempo até o primeiro corte de juros lá fora, né, aumentar talvez a Selic terminal aqui no Brasil, de repente diminuir o ritmo de cortes já a partir da reunião de maio aqui no Brasil. Isso pode acabando mexendo um pouquinho com os mercados, mas minha opinião, de novo, não muito, porque isso é o que todo mundo já espera, né? Dali para frente, se os dados de inflação ajudarem, a gente pode ter uma melhora desse ambiente macroeconômico, e junto com a temporada de balanços, que volta a lançar luz sobre as empresas que, na minha opinião, estão numa forma muito melhor, estão mais enxutas, entram em 2024 com uma estrutura corporativa menor, mais racional, e à medida que a nossa economia doméstica for retomando, isso comanda um ganho de rentabilidade grande, né? Então, assim, qualquer diminuiçãozinha desse ruído macro, com a atenção voltada para os balanços, a gente pode ter uma volta da racionalidade na precificação das ações, né? Porque teve muita ação, principalmente do ambiente doméstico, que caiu muito nesse mês, né? Agora, essa mudança de perspectiva para a queda da Selic, né? Tínhamos certo meio ponto percentual, agora já se fala em 0,25. Você bem falou que o mercado já precificou essa diminuição do corte.
Isso pode trazer mais algum impacto negativo para a Bolsa até a gente ter essa decisão e até de repente um pouco depois? Assim, acho que pode, porque o efeito certeza, né, ele sempre faz um preço. Então, hoje, vamos colocar aqui que a nossa curva de juros precifica com cerca de 90% a possibilidade de redução do ritmo de cortes, né? Então, assim, se acontecer, vai para 100. Então, talvez tenha um pouquinho mais de correção para acontecer antes da gente ver esse mercado retornar para a média, né? Então, o mercado já precificou. Isso significa que a bolsa está barata? Como que o investidor deve olhar para as ações brasileiras agora nesse mês de maio? Na nossa opinião, sim, ainda mais barata e principalmente nos setores não exportadores. Porque no mês de abril a gente teve um aumento do dólar de entre 4% e 5%. Né? Então isso levantou muito as ações das exportadoras, empresas de papel e celulose, quem exporta minério de ferro, as petroleiras, né? Que foram setores que andaram muito toda vez que o dólar sobe, que a gente tem esse cenário de reflação, né? Até muita gente chama de reflation trade, né? O trade da reinflação. Essas companhias sobem e tendem a penalizar muito as ações das companhias ligadas ao cíclico doméstico, né? As varejistas, as empresas de bem de capital que vendem aqui para compradores brasileiros e mais setores aqui ligados à nossa economia doméstica. Então, esses setores, particularmente, ficaram ainda mais baratos e é por isso que a gente mantém um peso muito elevado neles no Empíricos 10 Ideias, né? A gente ainda tem um pouco de petroleira na carteira, a gente tem alguma exposição ao dólar, mas a gente mantém nesse patamar de valuation, parece assim quase um no-brainer, muito assimétrica a proposição de risco. E para quem quer investir em ações brasileiras e investindo, né, em ativos de risco, qual que seria a sua principal recomendação agora em maio? Nossa, tem muito balanço para sair em maio, né? E a gente tem expectativa para vários deles. Mas eu vou aqui deixar não uma, mas duas ações que estão presentes no Empíricos 10 Ideias com peso relevante. Eu acho que vão divulgar ótimos números e partem de um valuation muito atrativo, que são Iguatemi e Direcional. Direcional Engenharia. Iguatemi, que deve ter um resultado super forte do primeiro trimestre, venda acelerando o crescimento, as vendas dos shoppings, inadimplência dos lojistas caindo, uma estrutura operacional muito mais enxuta, ganho de margem e partindo de um valuation super depreciado, porque teve todo um ruído envolvendo como a reforma tributária vai impactar os shoppings, coisa que nem foi aprovada ainda, e se for aprovada tem impacto para daqui 10 anos. Então, o efeito no valor presente é muito pequeno, né? Então, essa é uma ação. E uma outra ação é Direcional Engenharia, que já divulgou uma prévia operacional super interessante, com crescimento de venda, crescimento de lançamentos, e a gente acha que o resultado a ser divulgado em maio deve mostrar ainda um ganho de margem substancial pela queda do preço das commodities, né? Dos materiais básicos nesse começo de ano, o que é muito benéfico para a margem das incorporadoras. Perfeito, Lari. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, sempre um prazer. E você viu aí 2 ações indicadas pela Larissa, mas além dessas 2, tem outras 8 ações para você dar uma olhadinha lá no relatório completo no link da descrição. Lembre-se que é de graça, hein? Neste segundo bloco, chegou a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para maio. E para conversar com a gente, estou aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paula. Oi, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso e vamos falar um pouquinho aí dos dividendos, porque a Bolsa Brasileira, a gente viu em abril aí bastante volatilidade, no curto prazo, perdendo bastante. Nesse cenário, investir em ações buscando dividendos se torna ainda mais importante na carteira do investidor? A gente tem que sempre lembrar que assim, ação não é tudo igual. A ação parece, né, para quem ali não conhece muito a fundo, mas quando você analisa as empresas, você vê que as empresas têm perfis muito diferentes uma das outras. E nesses momentos de maior aversão a risco, que o mercado ficou um pouco mais arisco, com medo, normalmente o mercado ele tende a migrar para ativos que são menos voláteis. E quais são esses ativos? Normalmente são as ações que têm um balanço mais sólido, que tem uma capacidade de geração de caixa
mais previsível, ações de empresas que não são tão sensíveis ao ciclo de juros, aos ciclos econômicos, e normalmente é justamente essas empresas que também são boas pagadoras de dividendos. Então, indiretamente, né, nesses momentos de maior dificuldade, as ações que costumam ser as melhores pagadoras de dividendos, elas também tendem a ser um pouco mais estáveis nesses momentos de maior incerteza, digamos assim. Então, normalmente nesses momentos assim, o mercado ele tende a migrar mesmo para essas pagadoras de dividendos, justamente porque ela traz um pouco mais de previsibilidade e também uma remuneração ali via dividendos, que também não faz mal para ninguém, né? Nada mal, né? Mas pensando agora para maio, como organizar uma boa carteira de dividendos já pensando nesse mês que está começando? De certa forma, a estratégia ela não muda. A gente sempre, quando está falando em dividendos, a gente quer empresas que têm boa geração de caixa, endividamento baixo e capacidade de distribuição de dividendos, né? Ou seja, que não tenham planos de investimentos tão gigantescos a ponto de minar a distribuição de dividendos. O que eu chamaria atenção para o investidor que eventualmente não vinha adotando essa estratégia de dividendos ou está pensando agora em montar uma carteira de dividendos, é aproveitar empresas pagadoras de dividendos que tiveram um mês de abril ruim e acabaram caindo bastante. Porque a gente tem que sempre lembrar que quanto mais barato você consegue comprar ação, melhor vai ser a remuneração de dividendos, né? O dividendo pago ele acaba sendo tendo um percentual maior com relação ao seu investimento. Se você paga R$10 numa ação e ela paga R$1 de dividendo, se ela cai para 5 e continua pagando esse R$1 de dividendo, a sua remuneração aumenta e você paga mais barato, tem um rendimento melhor. Então, a minha dica, na verdade, é, aproveitando que esse mês de abril foi um mês ruim para a Bolsa de maneira geral, pode ser um mês legal para o investidor buscar teses interessantes, pagadoras de dividendos e que acabaram ficando mais descontadas aí e fornecendo uma remuneração até melhor para o investidor que está entrando agora, né? E o que você poderia falar aí de uma tese interessante para maio? Uma das nossas teses de dividendos para maio é a Eletrobras, né? Foi uma dessas ações também que se aproveita aí desse momento de queda, foi uma das ações que caíram no mês passado e que nesse momento acaba entrando descontado aí no portfólio do investidor que quer entrar agora, e que além de uma melhora de resultados ali nos últimos trimestres, tem visto um andamento na negociação com o governo, em toda aquela discussão pós-privatização, que o novo governo agora estava querendo aí um aumento nos votos, que ficou limitado na época da privatização a 10%, e o governo quer ter uma participação muito maior ali nos votos. Isso gerou algum atrito, gerou muito ruído, investidores acabaram largando a tese por causa disso. O que a gente tem visto aí nas últimas semanas, inclusive até tivemos uma extensão do prazo de negociação da companhia com o governo, o que são sinais que indicam que essa conversa está caminhando. A gente viu mais recentemente um acordo para a Eletrobras adiantar os pagamentos à CDE, né, que é a conta de desenvolvimento energético. Então, a gente tem visto aí uma certa... os dois lados caminhando aí para chegar num acordo, que seria boa notícia para a companhia, né? E, inclusive, veio uma notícia positiva aí em relação aos dividendos também. A Eletrobras já falou que vai distribuir mais de R$1 bilhão em dividendos, né? Sim, tem isso também. Além dessa negociação com o governo, além da gente estar vendo também uma melhora de resultados nos últimos trimestres, a companhia anunciou dividendos agora, que dá mais ou menos ali um yield de 4%, 5% para a Elet 6, mas é bom lembrar que eu não espero que ela vá parar por aí, né? Lógico, a gente teve essa distribuição de dividendos relacionados aí ao último resultado do ano passado,
mas a minha expectativa é que essa melhora de resultados continue nos próximos trimestres e que nos próximos anos esse yield, que hoje está em 4%, 5%, vai ser ainda mais representativo. Então, ela é uma das nossas teses de longo prazo para dividendos e a gente gosta bastante para o investidor que quer essa rendinha extra, né? Maravilha, Rui. Obrigada pela participação. E você viu aí a principal indicação para buscar dividendos em maio, Eletrobras. Mas além dela, tem outras 4 indicações. É só conferir aqui no link da descrição. É de graça. Chegou a hora de falarmos sobre fundos imobiliários. E aqui ao meu lado, Pedro Niklaus. Obrigada pela participação, Pedro. Obrigado pelo convite, Paula. Vamos comentar um pouquinho aí sobre fundo imobiliário. Bora lá então, porque abril foi o mês mais volátil para os fundos imobiliários. A gente viu não só para os fundos imobiliários, mas para a bolsa como um todo, ativos de risco e a renda fixa se dando bem nesse mês de abril. Mas como é que você está olhando para maio? O que você pode falar para a gente aí para os fundos imobiliários? Realmente, Paula, mês de abril foi um pouco mais difícil para os fundos imobiliários, como a gente já sinalizou. Finalmente, assim, esse contexto macro mais desafiador bateu na porta dos FIIs, era inevitável, né? Enquanto a gente tem essa incerteza quanto ao corte de juros lá nos Estados Unidos e essa piora da perspectiva fiscal no Brasil, a gente vê esse estresse nos ativos de risco no geral. Olhando um pouco aí para as projeções de taxa de juros, né? A gente já tem uma taxa Selic, a perspectiva de uma taxa Selic mais elevada para o final do ano, 9,5%, e as NTNBs longas estão aí com um juro real de 6%, né? É algo que historicamente é desafiador para os fundos imobiliários e os ativos de risco como um todo. Então, como a gente não tem uma melhora sólida do cenário, acredito que em maio a gente ainda deve conviver um pouco com essa volatilidade, com essa pressão nas cotas. Tendo em vista esse cenário mais desafiador, o que uma mudança na decisão do Copom no próximo dia 8 de maio causaria para os fundos imobiliários? Eu acredito que um corte menor do que o esperado, né, óbvio que deve repercutir de forma negativa não só para os fundos imobiliários, mas para todos os ativos de risco no geral. Então é claro que, como a gente vive num cenário um pouco turvo, né, incerto, a gente tem pensado um pouco sobre a nossa estratégia de curto prazo, curto, médio prazo, para atravessar esse cenário sem grandes danos, né? Então, a gente tem tomado um pouco mais de cuidado, porque aqueles 3 pilares que a gente citou recorrentemente aqui, que é a queda da taxa de juros, melhora do valuation dos fundos imobiliários e mudanças regulatórias, esse primeiro pilar se mostra mais fragilizado. E como os fundos imobiliários são sensíveis às taxas de juros, e principalmente os fundos de tijolo, que inclusive oscilaram bastante em abril, né, foram as maiores quedas do mês, a gente tem olhado para alguns fundos que têm esse perfil um pouco mais conservador, né, a gente pensando um pouco mais, né, em fundos de crédito, como por exemplo, que tem uma volatilidade histórica reduzida, né? Agora, então, seria um momento do investidor ter uma posição um pouco mais defensiva ali nos fundos imobiliários? Eu acho que o cenário agora é mais de cautela, né? A gente tá com o objetivo aqui de melhorar a relação risco-retorno da carteira e os fundos de crédito têm sido uma opção bem interessante, tanto por conta da volatilidade histórica controlada, né, que consegue reduzir um pouco dessa oscilação de preço do portfólio, do nosso portfólio consolidado, e também porque esses fundos eles costumam ser atrelados a IPCA e CDI, né? Os ativos dentro do portfólio deles são indexados a esses indicadores. Então, no momento que a gente tem uma taxa Selic, uma taxa de juros ainda elevada, a gente consegue se beneficiar e no eventual escalada da inflação a gente consegue se proteger também, né? Então tem sido a nossa preferência para o momento. Estaria aí a sua principal recomendação para o mês de maio? Sim, essa é a nossa linha, né? Mais voltado para o crédito para esse mês, né? Para poder reduzir um pouco esse risco da carteira. E trouxemos então o CSHG Recebíveis Imobiliários, né? Um fundo de CRI que tem 45 operações no portfólio, bem diversificado, a maioria delas com um risco bem controlado de crédito. Um ponto interessante desse fundo é que as operações são estruturadas e originadas pela própria CSHG, que permite acompanhamento mais próximo dos devedores e a estruturação de garantias de qualidade, além de multas de pré-pagamento mais elevadas, que é um ponto que tem ganhado importância durante esse ciclo de queda da taxa de juros, né? Então, caso os devedores resolvam pré-pagar os CRIs, eles vão incorrer em multas elevadas, então eles vão pensar 2 vezes antes de realizar esse movimento. Perfeito, Pedro. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, Paula.
Você viu aí a principal indicação em fundos imobiliários para maio. É só clicar aqui no link da descrição para ter acesso às teses completas dos 5 fundos indicados para o mês. É de graça. Chegou a hora de falarmos sobre as ações internacionais para investir em maio. E para falar sobre o assunto, estou aqui com o Enzo Pacheco. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paulo, um prazer estar no seu programa. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, então, porque a gente teve dados econômicos bastante fortes, uma inflação alta, por outro lado, o PIB mostrando um crescimento mais baixo lá nos Estados Unidos em abril. Como é que você classifica a economia norte-americana neste momento? E pensando nesses dados, estaria no radar do mercado uma estagflação lá nos Estados Unidos? Bem, a gente teve a divulgação dos dados do PIB do primeiro trimestre e, de fato, eles vieram menores do que a expectativa do mercado. A expectativa rodada ali na casa dos 2,2, 2,4 e veio 1,6. E aí, também, junto com esse relatório do PIB, você teve lá uns dados de inflação do PIB, que a gente fala deflator, e ele veio muito acima das expectativas e bem acima da leitura anterior. E aí trouxe à tona esse possível cenário de estagflação. A gente, obviamente, num primeiro momento, o número não é positivo, mas quando a gente olha mais a fundo o número do PIB, não me parece um cenário tão catastrófico, Quando você soma o consumo das famílias com o consumo das empresas, veio ali na casa dos 3,1%, que foi ali mais ou menos o que era esperado pelo mercado e também um patamar parecido com a leitura anterior. Então não me parece algo tão preocupante. E aí quando você olha alguns componentes mais voláteis, comércio, estoques, eles que impactaram muito, esse PIB veio muito abaixo. A gente vai ter a segunda leitura, vai ter a terceira leitura, então esse dado ele pode ser revisto para cima. Mas de fato, se antes a gente tinha um cenário que poucas pessoas falavam da possibilidade de estagflação, esse número acende uma luzinha amarela na cabeça dos investidores. Vai ser uma probabilidade muito baixa, eu acho, no cenário atual? Sim, mas só o fato dele sair de uma probabilidade 0 para uma probabilidade 1, isso já tem um certo impacto nos mercados, porque algo que não era previsto passa a ter uma possibilidade, tem que entrar nos preços. Então a gente tem que ficar atento, mas de novo, eu não acho que foram números tão ruins assim, igual o número da manchete demonstra. Nesse sentido, como é que fica o trabalho do Federal Reserve em relação aos juros? A gente teve a divulgação do PIB e no dia seguinte a gente teve a divulgação do PCE, que é o principal dado utilizado pelo Fed para a definição da política monetária. E aí teve esse receio, com esses números do deflator do PIB muito ruins, a expectativa era que o PCE ele viria muito ruim também. Como ele veio em linha, não gerou um grande temor nos mercados. Dito isso, a inflação ainda está rodando ali perto dos 3% e não parece que ela está querendo vir muito para baixo. De fato, quando você olha métricas de curto prazo, quando você analisa o resultado dos últimos 3 meses ou o resultado de 6 meses, você já vê uma reaceleração da inflação. Então, de fato, você tem alguma preocupação do mercado de que o Fed talvez deveria fazer mais. Nas últimas colocações do Powell e dos outros membros do comitê, eles pelo menos eles pontuaram da possibilidade de aumento de juros, mas eu entendo que o grande pensamento do comitê como um todo é pelo menos manter os juros no nível que está. Aí a gente vai entrar num outro cenário, o mercado precificava corte de juros. Eu não acho que vai ser algo para essa próxima reunião ou para as próximas 2 reuniões. Talvez o corte fique para setembro e já tem gente falando que se vier vai ser depois das eleições. Tem gente falando que não vai ter nenhum corte, mas se a gente for lembrar, no começo do ano a estimativa era de 6 a 7 cortes. Se a gente tiver 2 cortes nesse ano, para mim já me parece que são muitos cortes por parte do Fed. Então, a gente viu de fato, quando a gente teve essa expectativa migrando, os mercados reagiram mal. Então, a gente vê os principais índices no mês de abril, eles chegaram a ter uma desvalorização ali de 5%, algo que a gente não via há muito tempo. Então, esse é um fator que pode ainda preocupar os mercados, essa parte dos juros, mas os resultados das empresas estão vindo satisfatórios. Então, a gente ainda tem que ver o quanto vai ser impactada a economia real e como isso pode impactar os resultados das empresas. E aí sim a gente pode talvez ver uma desvalorização um pouco maior das ações lá fora. Você falou bem aí dos resultados corporativos que estão sendo satisfatórios. Temos visto, claro, todo mundo de olho nos resultados das Big Techs e mostrando também resultados superando, as expectativas. Como é que você está olhando para o setor de tecnologia atualmente? A gente teve o início da temporada de resultado, como eu falei, os números eles estão vindo ali em linha com as estimativas do final do trimestre, o lucro crescendo ali na casa dos 3,5%. E se a gente for pegar as 2 últimas semanas de abril,
os números das Big Techs mostram bem essa importância que elas têm para o mercado hoje. Até a penúltima semana do mês, os resultados já divulgados, com a expectativa dos resultados a serem disponibilizados, estava entregando uma média ali de crescimento de menos de 1%. E aí, na última semana, a gente teve resultados de Alphabet, a gente teve resultado de Meta, a gente teve resultado de Microsoft, que vieram muito acima. E aí, voltou para aquele número que a gente tinha falado, né, de 3, 3,5. Então, mostra que, de fato, essas empresas ainda importam muito para a sequência, né, performance dos mercados. Mas, assim, os números que vieram foram muito bons. Então, o resultado de Meta veio muito bom, o resultado de Microsoft veio muito bom, de Alphabet. Mas aí a reação das ações dessas três específicas foram diferentes. Enquanto Alphabet e Microsoft foram muito bem, Meta foi muito mal, mas pelo mesmo motivo. Todas falaram que vão ter que investir mais na infraestrutura para a inteligência artificial. Mas como a Microsoft e a Alphabet conseguem monetizar isso de uma maneira mais clara para o investidor, e a Meta ainda utiliza isso muito internamente, ela não tem computação em nuvem pública para oferecer para os seus clientes, isso parece como um gasto para a Meta e para as outras parece como uma fonte de receita. O montante que a Alphabet e a Microsoft anunciaram que vão gastar nesse ano e nos próximos é muito superior, inclusive, ao montante que a Meta falou que vai ter que gastar, que veio acima das expectativas originais. Perfeito. E qual que seria aquela ação que você diria para maio, assim, não pode faltar numa carteira boa de ações internacionais? Bem, para o mês de maio, eu fiz poucas alterações em relação à carteira anterior. Na verdade, eu fiz algum ajustes de posições de pesos, né? Então, eu acho que o principal fator para esse mês, apesar de a gente ter falado da diversificação, foi como o resultado das Big Techs foram tão bons e, né, com esse cenário de economia não tão boa, a gente pegar lá atrás, na época da pós-pandemia, os investidores apostaram nessas empresas porque elas poderiam passar pelo cenário bom ou pelo cenário ruim. Eu imagino que para o mês de maio a gente pode, né, aumentar a posição nessas empresas. E aí eu aumentei a nossa exposição em Apple. É uma empresa que já vinha sofrendo em 2024, né? Até algumas pessoas queriam tirar ela do grupo lá das 7 magníficas. Mas eu acho que já tem muita coisa ruim no preço da ação e ela pode surpreender com os resultados, com alguma notícia, algum fato novo, né? Então, a própria Alphabet fez isso com o anúncio de um dividendo. A Tesla, que a gente não tem na carteira, mas o resultado não veio tão bom, mas ele anunciou coisas que deixaram os investidores animados. Então, pode ser um fato novo gerado. E a outra posição que eu aumentei para maio foram as ações da AMD. As ações sofreram muito em abril, né? Quando a gente teve esse retorno da taxa de juros de 10 anos para quase 5%, esses papéis de tecnologia acabaram sofrendo muito, a AMD também. Mas como a gente falou aqui, né? Essa perspectiva de gastos maiores na infraestrutura do cloud vai demandar mais chips. Apesar de a gente pensar sempre na NVIDIA, a gente tem que pensar talvez em alguns outros players que também se beneficiem, né? Até porque nenhuma empresa gosta de ficar dependendo somente de um fornecedor. E eu acho que a AMD ela é uma vencedora também nesse cenário, talvez não no mesmo tamanho, no mesmo porte que uma NVIDIA, mas você já vê as Big Techs querendo comprar produtos da AMD. Então, essas foram as duas alterações. Eu aumentei essas duas posições e reduzi BP e McDonald's, mas como uma forma de financiar esse aumento. Mas ainda manter essas posições na carteira, porque a questão geopolítica ainda está aí, pode impactar o preço de petróleo. E McDonald's, querendo ou não, a gente fala aqui que é um consumo discricionário, mas muitas pessoas ainda utilizam como um consumo básico, né? Então a gente tem que ter ainda esses papéis para a nossa carteira de maio. Maravilha, Enzo. Obrigada pela participação hoje. Valeu, até a próxima. Você acabou de ficar sabendo sobre as principais movimentações na carteira de BDRs para maio. Confira as teses completas no relatório completo aqui no link da descrição. É de graça. Mercado cripto é o assunto deste quinto bloco do Onde Investir em Maio. Para falar sobre o assunto, estou aqui com Walter Rebelo. Obrigada pela participação, Walter. E aí, Paulinha, tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar então desse mundo cripto aí, que teve um evento mais importante desse mercado acontecendo no dia 19 de abril, que cortou pela metade a bonificação dos mineradores de Bitcoin. O que acontece a partir de agora? O halving, ele tem essa... As pessoas elas superestimam o valor dele, né, em termos de performance de preço, que não impacta de forma alguma, né? Porque quando você pega o que é o halving, né, matematicamente falando, é uma redução na inflação anualizada do Bitcoin, atualmente desse último halving de 1,8% ao ano para 0,9%, aproximadamente, né? A taxa de inflação ela varia um pouco ali no curto prazo. Então, assim, não faz diferença, né? A narrativa, o marco, né, essa data que todo mundo olha e que, olhando para ciclos passados,
ela indicou, não indicou, né, mas ela foi logo antes de grandes valorizações do Bitcoin. Isso criou um mito por trás do mercado. Mas quando você vai olhar o que realmente está correlacionado com a dinâmica do Bitcoin é liquidez nos mercados. A liquidez é a quantidade de dinheiro dos mercados. Então, depósitos bancários, crédito, estímulo fiscal, estímulo monetário. Então, essas coisas são aqui, é o que movimenta o Bitcoin ultimamente, né? E ultimamente, principalmente o lado fiscal tem movimentado o Bitcoin. Tanto é que ele tem performado positivo, embora tenhamos tido aumento nas taxas de juros. Perfeito. Mas em abril teve uma certa desvalorização no Bitcoin, cerca de 10%. O que movimentou essa desvalorização no curto prazo, claro? A gente teve essas continuadas, né, postergações de corte de juros, um arroxo da liquidez no curto prazo, mas que deve continuar ao longo desse ciclo, né, ao longo desse ano. Então a gente já vem numa continuação de grandes ganhos já faz boas semanas, né? Nada mais normal do que a gente ver uma consolidação desse preço. Foi algo que a gente viu, uma configuração parecida em janeiro de 2021. Né? Então é uma realização de preço e depois uma alta consequente de expansão de liquidez. Tá legal, porque a gente viu em março bater ali o Bitcoin em $73 mil, agora na faixa ali dos $60 mil. De certa forma, isso então abriu uma oportunidade para quem não tem Bitcoin de repente comprar agora? Já era uma baita oportunidade. A gente acredita que ainda o Bitcoin ele tem um longo ciclo ainda para percorrer, né? A gente está mais ou menos na metade dele e eu continuo com ótimas expectativas, aí, diria conservadoras até, de $150 mil. Mas não vai ser semana que vem. E também não vai ser numa linha reta. Então, assim, o investidor que ele está ciente das condições macroeconômicas agora, deveria estar percebendo que o Bitcoin está ganhando relevância como um ativo de reserva de valor, mas que tem características de um ativo de risco ainda. Né? Mas isso aí está crescente agora, né? BlackRock, todas essas institucionais criando produtos, criando acesso para esse ativo. E nessa semana a gente vai ver, né, a decisão do FONC a respeito de juros e está num balanço bem delicado junto com o Tesouro Americano, porque o endividamento dos Estados Unidos está altíssimo. Então, se você for ver o tanto que os Estados Unidos está gastando em relação ao que se produz, é uma conta que não fecha. E o endividamento está subindo de forma exponencial. Né? Então, quem precisa mais de corte de juros não é nem o investidor, é o Tesouro Americano. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai ter as respostas essa semana. Né? Provavelmente, quando você já estiver vendo esse episódio, a gente já vai ter essas respostas. Continuo achando que é uma grande oportunidade. Não descarto a opção da gente ver o Bitcoin tradando a 53 mil, que é o próximo nível de suporte. Né? A gente está numa região bem delicada, está valendo um preço ainda agora, estamos nos 60 mil, 60.300, né? E aí tem um gap de volume, ou seja, a falta do volume, né? Que ela só volta a ter uma faixa de negociação para resistência de preço ali, de suporte de preço ali nos 53 mil. Né? Então não descarta essa probabilidade a depender do que vai ser dito pelo o Fed e o Tesouro Americano nessa semana. Né? Como compor uma boa carteira de investimentos colocando o Bitcoin, tendo em vista nesse cenário bastante complexo, né, de juros lá nos Estados Unidos, questão fiscal aqui no Brasil, que não impacta tanto assim, né, nas criptomoedas, mas como deve compor aí uma boa carteira de investimentos? O Bitcoin ele ainda tem que ser a maior parte da sua carteira de cripto. Né? Na nossa carteira recomendada, a gente tem mais de 50% em Bitcoin. A gente tem altcoins de diversas narrativas, né? Que tem fundamentos bastante atraentes. Tanto é que a gente está segurando essas posições ao longo do tempo. E a forma como você monta o portfólio é vislumbrando esses fundamentos, vislumbrando o equilíbrio entre a composição de Bitcoin e altcoins. Na hora que o ciclo, né, o aumento de liquidez favorecer a uma continuação desse ciclo, né, de alta das criptos, o interessante é você reduzir essa proporção de Bitcoin na carteira e aumentar aquelas altas que têm melhores fundamentos. Né? É isso que a gente está tentando medir aqui. Então, é dessa forma e mais importante do que tudo isso é você não ficar muito de olho no curto prazo.
Porque o curto prazo ele vai ser muito volátil, em especial agora, né? Mas se você vislumbrar o longo prazo e a forma como as coisas estão se desenvolvendo em termos de inflação, em termos do macro mesmo, dos Estados Unidos, e de como o ciclo de liquidez ele se move ao longo dos anos, é uma tese de investimento clara para agora. Perfeito, Walter. Obrigada pela participação. É sempre um prazer, Paula. Muito obrigado pelo convite. E se você quiser saber a tese completa do Bitcoin, é só clicar no link da descrição do vídeo. É de graça. E para estrear nosso novo bloco sobre alocações de investimentos, estamos aqui com Leonardo Costa, sócio da Etmos Investimentos. Obrigada pela participação, Leonardo. Eu que agradeço. Olá, investidores. Bom, Leonardo, vamos falar um pouquinho aqui sobre as alocações. Eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre a Etmos, né? Como é que vocês ajudam os investidores? A Etmos, na verdade, é um escritório afiliado ao BTG Pactual desde outubro de 22. Nós já estamos no mercado desde 2008. E o nosso papel é assessorar os nossos clientes de ponta a ponta, seja na parte de alocação, que é o nosso core business, seja em outras esferas da vida financeira, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica dos nossos clientes. A nossa matriz é em Campinas, então nós temos um DNA mais interiorano. Nós temos outras 9 filiais também pelo interior e também uma aqui em São Paulo. E me diz uma coisa, você acha que uma boa estratégia de alocação, ela é tão importante quanto saber onde investir, né? Em quais investimentos ali colocar dinheiro? Sem dúvida, na verdade, a diversificação de carteira, como nós sempre defendemos para os nossos clientes, ela é essencial para que em muitos períodos você não só fuja da volatilidade, mas consiga ter retornos consistentes, independente do cenário, seja mais positivo, seja mais negativo, que invariavelmente teremos ao longo do tempo. E na sua visão, né, a depender do perfil do investidor, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, um perfil mais moderado, um mais conservador e um mais arrojado. Como é que deve ser esse posicionamento de carteira ali, separando um pouquinho renda fixa, renda variável, também se você olha também para o cenário internacional, como é que deve ser esse posicionamento? Não, legal. Hoje, naturalmente, nós nos baseamos muito na alocação que vem do próprio BTG, né, em termos de asset allocation. E, de fato, os investidores de diferentes perfis têm que observar níveis de alocação estruturalmente diferentes. Mas em relação às curvas de juros futuras, essas sim abriram bastante, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. O que trouxe uma oportunidade, a nosso ver, bem importante, principalmente nas curvas de juros não só nominais, mas também reais. As curvas de juros mais longas chegaram a patamares próximos a 11,5%, 11,60%. As curvas reais, né, a famosa NTNB, o título do Tesouro, né, agora está remunerando próximo à inflação mais 6%, então diante desse estresse abriram-se novas oportunidades de alocação, especialmente nessas duas classes de renda fixa, na nossa opinião. Diante dessa oportunidade que nós temos agora, especificamente nesse timing de mercado, o investidor que é um pouco mais arrojado, ele pode olhar para títulos um pouco mais longos, que tem um risco de mercado um pouco mais elevado, mas visando aproveitar possíveis prêmios futuros e uma eventual venda antecipada. Então esse investidor mais arrojado pode carregar um pouquinho mais as alocações em títulos de inflação, até mesmo os pré-fixados para prazos mais longos. O investidor mais conservador não, até por conta desse risco, né, adjacente a esse mercado, é preferível que o investidor mais conservador ele foque em prazos um pouco mais curtos em termos de vencimento para esses ativos. Quando a gente fala de alocação internacional, não só olhando renda fixa global, mas principalmente bolsa, a gente tem um ambiente bastante complexo, para dizer o mínimo, em relação à renda fixa americana, né? A curva de juros tem subido consistentemente ao longo desses últimos meses, que por um lado traz uma oportunidade boa de alocação a níveis de juros nominais, talvez nunca antes vistos nesse histórico deste século, pelo menos nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente tem a bolsa americana negociando a níveis historicamente muito elevados, né, próximos às máximas históricas. Então a nossa alocação internacional como um todo ela é uma alocação mais cautelosa e dando preferência, principalmente para os perfis conservador e moderado, em renda fixa americana de boas empresas com o grau de investimento, né, o high grade, principalmente para prazos mais curtos, até 2, 3 anos. E essa mudança, né, dessa flexibilização de corte de juros aqui no Brasil, como é que vai movimentar a alocação dos recursos ali dentro da carteira? Sem dúvida que altera um pouco do cenário base. A gente viu, inclusive, algumas casas revisando o cenário de Selic terminal para o final do ano, o que afeta
naturalmente, diretamente os ativos pós-fixados, que tinham uma perspectiva de, até o final do ano, renderem menos do que, pelo que hoje o mercado precifica, devem render daqui para frente. Então, isso possivelmente traz uma maior atratividade para esses ativos pós-fixados que vinham perdendo espaço na alocação das carteiras, justamente para os ativos de inflação e pré-fixados. Agora, mais uma vez, pensando naquele investidor de mais longo prazo, sem dúvida nenhuma, até por essa conjuntura, olhando para vários períodos à frente, alocar em inflação em taxas pré-fixadas nesse período, pensando em ganhos consistentes ao longo dos próximos anos, faz muito mais sentido do que o pós-fixado, por mais que a taxa Selic fique um pouquinho mais alta do que aquilo que se esperava. Naturalmente, isso também tem impacto na renda variável, né? Nos ativos de bolsa no geral, não só ações, mas também fundos imobiliários. Investidor, acredito que saiba, na grande maioria dos cenários, redução de taxa de juros é bastante benéfico para as empresas, principalmente de ciclo doméstico. Se teremos uma taxa de juros mais alta, isso muito provavelmente vai impactar o resultado dessas companhias também e, de certa forma, deve frear, em alguma medida, um pouco do fluxo para os fundos imobiliários, que vinham ganhando bastante espaço por conta dos dividendos e dos ganhos de capital isentos, né? E também por conta das altas taxas, especialmente nos fundos que chamamos fundos de papel, tem pago recentemente. Então, isso talvez mexa um pouquinho na divisão de alocação do investidor, dado que a taxa de juros básica possivelmente vai ficar mais alta do que aquilo que se projetava anteriormente. Leonardo, você falou dessa questão dos juros, né, que dá para ganhar aí com o aumento dos juros nos títulos públicos. Quanto que seria o ideal para o investidor alocar nesses títulos? Olha, no geral, entre as nossas carteiras, a gente concentra percentuais variados. Claro que isso varia de investidor para investidor, muito por conta da necessidade de liquidez de cada um. Então, partindo da premissa que estamos falando de um recurso que não é para liquidez imediata ou a reserva de emergência, as nossas alocações em inflação de maneira estrutural navegam entre os perfis conservador e agressivo entre 12 a 20 e poucos por cento, 21, 22%. Quando a gente fala de pré-fixado, por exemplo, que é esse ativo um pouquinho mais arriscado do ponto de vista de comparação com os títulos reais, os títulos de IPCA+, nós temos em torno de 6 a 12% nas carteiras. Então, dependendo do quanto o investidor já tiver de exposição nessas classes, talvez uma exposição no cenário atual, mesmo que de fato seja uma exposição benéfica, não faça sentido pela alocação estrutural que nós entendemos que aquele investidor deve seguir à risca em cada uma das classes de ativos. Se houver espaço, ótimo, a gente tem bastante oportunidade no mercado nesse cenário atual, como eu comentei, os títulos públicos, os títulos de crédito privado, mas se o teu asset allocation já está rebalanceado, né, ou balanceado, da maneira como enxergamos, né, aquela alocação estrutural para cada um dos perfis, talvez uma exposição adicional não faça tanto sentido nesse momento. Leonardo, começo de mês, todo mundo procurando aí as melhores oportunidades, como investir o dinheiro. O que você poderia dar de dica final aqui para o investidor começar esse mês? Acho que enquanto dica final seria para o investidor analisar a sua carteira junto com o seu assessor, junto com o profissional que o acompanha, para que ele entenda se de fato a carteira dele está balanceada de forma a obter retornos consistentes mesmo num cenário que deve continuar sendo de volatilidade, talvez, e esperamos um pouco menos do que abril, mas sem dúvida nenhuma o cenário de algumas incertezas vão continuar no radar para maio. E o investidor, nesse aspecto, depois de um mês tão conturbado, para dizer o mínimo, tem bastante oportunidade na mesa, especialmente para aqueles investidores que ainda não têm uma exposição na carteira tão considerável nas duas classes que eu citei em maior escala, que são inflação e pré-fixado, mas para o investidor mais agressivo também. A gente tem um cenário de bolsa em termos de prêmio de risco dos mais altos dos últimos tempos. Então, se você tem perfis para ser um investidor mais agressivo, a gente também tem várias oportunidades dentro do universo de renda variável, claro que olhando para um horizonte de tempo de longo prazo. Então, investidores, apertem os cintos, teremos provavelmente bastante volatilidade no mês de maio, assim como foi em abril, mas com uma carteira bem estruturada e bem balanceada, sem dúvida que dá para navegar por esse ambiente de vários desafios, mas também de várias oportunidades à frente. Com certeza, Leonardo. Muito obrigada pela participação no Onde Investir em Maio. Eu que agradeço. Um abraço, investidor. A vida do investidor brasileiro é repleta de desafios.
Mas você viu no Onde Investir que é possível fazer bons investimentos tendo as recomendações e as análises certas. Aqui você viu o filé mignon para uma boa carteira de investimentos em maio. Para acessar os relatórios completos, clique no link da descrição do vídeo e faça seu cadastro. Lembre-se, você não precisa pagar nada por isso. É um presente nosso para você. Espero que tenha gostado do conteúdo. Nos vemos no Onde Investir em junho. Espero você. Até lá e bons investimentos!